Olá, sou Samuel Souza de Paula. Seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Como nascem as crenças limitantes e como transformá-las em crenças facilitadoras? Estas e outras perguntas serão respondidas por Kátia Bueno, Master Coach e Terapeuta Integrativa. Acompanhe! Crenças limitantes, elas nascem desde que a gente é muito criança. Então, desde pequeno, a gente vai ouvindo dos pais, a gente vai ouvindo na escola, a gente vai ouvindo dos familiares. Coisas do tipo, você não deve fazer isso, você deve buscar aquilo, isso você não consegue fazer, isso você não é capaz, isso é muito difícil. E aí a gente vai ouvindo também muitos nãos, né? E essas crenças, elas trazem um sentido de limitação para a nossa vida. E a gente vai, sem perceber, muitas vezes alimentando e reforçando. Conforme a gente acredita nelas, né, a gente vai, ao longo da vida, validando essas crenças, elas vão se tornando mais fortes. E no nosso cérebro, elas vão fazendo conexões e sinapses, criando caminhos na nossa rede neural. E esses caminhos, conforme a gente passa por ele de novo, cada vez que a gente passa de novo, ele é reforçado. E às vezes ele vai formando até um vínculo. Ou seja, quando a gente vai fazer um trabalho para mudar uma crença limitante, é preciso desfazer todo esse processo, né? Tirar a energia disso e refazer novas conexões, novas sinapses e criar novos caminhos. E isso é um processo, não é algo que a gente vira do dia para a noite, porque a gente passou durante, às vezes, muitos anos validando e acreditando, né? Então, crenças são tudo aquilo que a gente acredita. E é tão forte que eles são sentimentos de certeza que ficam na nossa mente inconsciente, a nossa mente mais poderosa, mais forte, como se fosse uma programação rodando 24 horas por dia, o tempo todo. E conforme a gente tem essas crenças, esses sentimentos de certeza, a gente vai para o mundo com isso. Então, o nosso olhar com essa crença, ele filtra a realidade e o cérebro procura na realidade externa o que vai comprovar isso, porque o cérebro funciona assim. Ele busca na realidade externa aquilo que comprova aquilo que a gente tem internamente. Por isso é tão perigoso, né, para uma pessoa manter uma crença que a limita, porque ela vai para a vida e vai filtrar a realidade, ela vai buscar as situações, as pessoas que vão comprovar isso. Então, uma pessoa que, por exemplo, que acredita que o mundo é cruel, ela vai entrar numa situação, por exemplo, ela entra num evento e tem ali acontecendo algum tipo de debate, ela já vai achar que as pessoas estão discutindo e que as pessoas podem já estar contra ela. Então, ela está buscando aquilo que vai comprovar, porque ela já está com aquilo muito forte dentro dela. Primeiro ponto importante para a gente começar a fazer uma mudança de crença, de uma crença limitante para uma crença mais libertadora e fortalecedora, é questionar essa crença. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu estou trazendo, da pessoa que acha que o mundo é cruel, a gente pode perguntar para ela, será que o mundo é sempre cruel? Todas as vezes, em todos os momentos, é sempre assim? E aí a pessoa vai dizer que não, né? E aí a gente pode trazer uma nova pergunta. O que você gostaria ao invés disso? Ao invés de vivenciar um mundo que é cruel, o que você gostaria de vivenciar ao invés disso? Por exemplo, ela poderia dizer, eu gostaria de vivenciar um mundo onde o mundo é um lugar seguro e as pessoas são colaborativas, são pessoas agradáveis, são pessoas amigáveis, por exemplo. Então, a gente começa a construir uma nova crença, né, onde ela vai buscar criar esses novos caminhos, né, que a gente está falando das conexões no cérebro. Ela conscientemente ela vai escolher esse novo caminho. Então, a cada momento onde ela se coloca numa situação
em que ela possivelmente poderia achar que o mundo é cruel, ela conscientemente pode colocar uma frase: eu prefiro acreditar que as pessoas são colaborativas. Então, dentro dela, ela começa a criar um novo sentimento que está ligado a confiar mais nas pessoas e não desconfiar das pessoas. Quando ela faz isso, o próprio cérebro dela começa então a fazer novas conexões e ela começa então a pegar mais esse caminho com consciência do que está sendo feito. Então é como se ela deixasse um ponto e estivesse escolhendo um novo ponto, né? E conscientemente fazendo essa escolha a cada momento. É um processo, essa mudança é um processo. Não é uma chave que a gente vira da noite para o dia. E é muito importante que seja primeiro feita a identificação da crença, porque muitas vezes a gente vê as pessoas que penduram frase na parede, uma frase positiva, e ela não sabe por que não funciona. Por que não funciona? Porque lá dentro tem a crença limitante muito forte e ela não identificou a crença limitante. Ela simplesmente colocou: eu sou próspera. Mas lá dentro tem uma outra crença de que ganhar dinheiro é muito difícil. Então, enquanto ela não identifica a crença limitante corretamente, especificamente, fica difícil criar uma nova crença para contrapor. Então, a crença fortalecedora ela tem que ser forte o suficiente para contrapor essa, para que o nosso cérebro, para que com consciência a gente escolha esse novo caminho através dessa nova crença. E isso vai mudar não só aquilo que a gente pensa, mas vai mudar os nossos sentimentos e as nossas ações, porque está tudo interligado, né? Se eu sinto se eu tenho um sentimento de certeza, né, uma coisa que eu acredito de que o mundo é cruel, eu vou automaticamente trazer um sentimento para mim, talvez de medo, né? O mundo é cruel, então eu começo a ativar as minhas proteções, então é um sentimento. E isso vai fazer com que a minha atitude perante a vida já seja uma atitude mais limitada, porque o mundo é cruel e eu estou sentindo medo, né? Ou seja, então, conforme a gente muda a crença, a gente está mexendo na raiz da questão e aí a gente conseguindo identificar especificamente a crença que está ali, operando no inconsciente da pessoa, a gente usa essa técnica para criar uma crença que contrapõe essa. E isso no dia a dia, conforme ela pratica essa nova crença, vai mudando o sentimento dentro dela, a resposta emocional e, por consequência, a resposta comportamental. Então, quando a gente quer mudar um comportamento, é muito importante identificar a crença que está por trás dele e fazer uma mudança no nível de crença primeiro. Eu comecei a minha carreira buscando algo que era socialmente bem aceito e que tinha boas perspectivas, né, de carreira. Então, eu escolhi a área de tecnologia. Então, a escolha foi muito assim, focada nessa questão do retorno financeiro. No meu caso, até porque tive uma vida difícil, eu queria muito ter as minhas coisas. Então, eu escolhi uma carreira que eu sabia que iria ser promissora. E quando eu comecei a faculdade, eu já percebia na faculdade que não era aquele o meu caminho, né? Eu não gostava de nenhuma das matérias, eu não me identificava com aquele tipo de conhecimento como algo que era o que eu realmente queria aprender. Mas eu tive a sorte, ou o azar, né, de logo no primeiro ano de faculdade, conseguir um estágio numa multinacional americana na área de tecnologia. E era um estágio sonhado por muita gente, e lá fui eu, né, feliz da vida, morava em Santos e vim para São Paulo para trabalhar. E logo no começo desse trabalho, né, eu estava totalmente perdida, né, mas eu fui enfrentando os desafios achando que era isso que eu tinha que fazer, né, eu tinha uma carreira pela frente e eu sentia que era o que eu deveria naquele momento fazer. E fui, então, enfrentando os desafios e cada vez mais infeliz. Então, cada vez que eu enfrentava os desafios e conseguia as conquistas, algo lá dentro me dizia que eu estava cada vez mais longe daquilo que eu realmente vim fazer aqui. Mas o meu ego, né, essa estrutura de ego que acha que tem que conquistar, que tem que ter status e que tem que ter dinheiro, aquilo naquele momento era mais forte.
E eu continuei, então, a minha carreira, eu fiquei nessa carreira por quase 18 anos. Mas lá pelos 10 anos de carreira, eu me deparei um dia com um curso de PNL. E eu não sabia o que era PNL, na verdade, mas aí alguém que estava ali perto me falou, olha, esse é um curso para desenvolvimento pessoal, esse é um curso que vai tornar você uma pessoa mais conectada, uma pessoa que vai ter mais autoconhecimento, uma pessoa que pode ter mais autorrealização. E quando eu ouvi aquelas palavras, algo dentro de mim se iluminou. Eu não sabia por quê, porque eu nem sabia o que era PNL, mas algo dentro de mim deu aquele flash assim, de luz, de conexão. E aí eu percebi que tinha algo ali, mas também não sabia exatamente o que era. E nos próximos 8 anos, então com 10 anos de carreira, eu percebi isso e senti isso e eu estava muito frustrada. Mesmo conquistando posições, mesmo tendo um bom salário, eu tinha um sentimento de frustração dentro de mim. E começou a ficar tão forte esse sentimento que durante quase um ano, eu diria que eu ia todos os dias para o banheiro chorar no banheiro. Porque aquilo era assim como se fosse uma prisão. Mas eu não conseguia naquele momento sair da prisão, não tinha conhecimento do que poderia me ajudar naquele momento. Ok? Então eu continuei nesse processo e aí eu fui buscar outras alternativas, depois então que eu senti esse estalo, né? E fui buscar várias alternativas. E aí eu fui buscar todas as que eu encontrava em São Paulo. Então, todos os caminhos que tinham a ver com desenvolvimento pessoal, ou com espiritualidade, ou com autoconhecimento, ou com autoajuda, ou com psicologia, tudo, porque eu queria conhecer um pouco de tudo para saber qual que era que ia tocar mais fundo para que eu fizesse uma mudança de carreira, que era o que eu percebi que eu tinha que fazer, porque eu estava ficando doente, eu estava adoecendo. Uma pessoa que chora todos os dias, né, por um ano inteiro, começa a ficar doente. Então eu ficava doente direto, ficava gripada direto. E um sentimento de frustração muito grande. E aí eu fui buscando, e conforme cada curso que eu fazia, cada livro que eu lia, mais voltado para essa área de autoconhecimento, aquilo ia me trazendo uma coisa de felicidade, né? De contentamento, de encantamento. E aí eu sabia que era por ali o caminho. Então eu já tinha, na verdade, naquele momento, um norte. E esse norte é o que tem de mais importante para quem busca propósito de vida. Então, porque num primeiro momento a gente jamais vai chegar naquilo que a gente veio fazer especificamente, né? Porque essa coisa específica ela só vem com a prática, com a experiência, com o caminhar no caminho, pelo caminho. Então, a primeira coisa que eu busco quando alguém me procura para propósito de vida é buscar um norte. E aí, a partir do norte, ela vai experienciar, ela vai caminhar por esse caminho, por esse norte. E elementos vão chegar, informações vão chegar, pessoas vão chegar. E aí, todos esses elementos vão compor como se fosse um caldeirão criativo que vai levar com que a pessoa vai percebendo, bom, isso aqui é para mim, isso é para mim. E isso aqui tem a ver com o meu propósito. E ela, então, vai na direção certa, né? E, obviamente, se ela tem uma carreira em paralelo, é importante que ela crie a ponte. Então, não precisa largar tudo, porque às vezes a gente tem que pagar conta, né? A gente tem uma série de condições a cumprir. Então, a gente cria uma ponte em paralelo, né? E ela vai cuidando e criando esse novo caminho. E as coisas vão chegando, as situações vão chegando, né? As informações. E o próprio caminho vai se desenhando. É uma coisa que flui e a pessoa vai sentir, né, dentro dela que faz sentido, porque o caminho que é o do propósito, da alma, é algo que traz um senso de sentido maior para a pessoa. E esse sentimento que a gente encontra nisso é algo realmente assim, inexplicável para quem nunca sentiu, porque parece que faz um clique dentro da gente, essa sensação, é aqui que eu tenho que estar, é isso que eu tenho que fazer. Então, tudo isso é muito prazeroso, é muito enriquecedor quando a gente começa a encontrar isso. É muito importante que a pessoa tenha um bom autoconhecimento para ela saber como ela funciona.
Por exemplo, se o direcionamento da energia dela é mais para fora, voltado para o mundo externo, é uma pessoa extrovertida. Se o direcionamento da energia volta-se mais para o mundo interno, uma pessoa introvertida. Modo com que a pessoa organiza a vida, também o modo como a pessoa toma decisões. Então, tem pessoas que precisam de muitas informações para tomar uma decisão, de uma coisa mais racional, lógica, estratégica, e a outra ela vai pelo feeling, ela vai pelo sentimento dela, ela toma as decisões a partir de como ela sente, dos sentimentos dela. Então tudo isso compõe a esfera da personalidade, e aí é importante que a pessoa tenha um autoconhecimento, e existem testes de personalidade. Eu uso o MBTI, que é baseado na tipologia junguiana, mas tem o Eneagrama, né? Tem o DISC, tem o mapa astrológico, existem vários tipos de testes de personalidade para que a pessoa se conheça melhor. E quando a gente junta essas 4 esferas e busca os pontos de intersecção entre aquilo que eu amo fazer, minhas paixões, aquilo que eu faço bem, os meus talentos, aquilo que casa com a minha dinâmica de personalidade, junto com aquilo que o mundo precisa, então eu vou achar o que a gente chama de ponto doce, o sweet spot em inglês, que é exatamente esse ponto de congruência de tudo isso. E quando eu consigo encontrar e trabalhar nesse ponto, normalmente o que a gente encontra é um senso de realização pessoal e profissional.